Bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos começar o nosso culto nesse domingo pela manhã. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 43. Vamos ler juntos a palavra do Senhor com a nossa família, cultuarmos ao Senhor. Salmo 43 diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimindo pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Coloque a sua Bíblia. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós apresentamos diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas nessa manhã, Pai. Queremos entregar, Senhor, tudo que faremos aqui, Jesus. Louvores, orações, a Tua palavra pregada, Senhor Jesus, e tudo mais que o Senhor tens ministrado nos nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre, Pai, terreno fértil, Pai, em nossos corações, que nós possamos ouvir somente a Tua voz, Senhor. Somente a Tua voz, Pai. Oh Deus, desde já eu peço que o Senhor tome cada família nas Tuas mãos. Cada um dos meus irmãos, cada criança, cada jovem, cada irmão, cada irmã. Deus, toma nas Tuas mãos, Pai. Nós possamos dizer que Tu és poderoso. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos grandes coisas. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em Teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Glória! Oh Deus, que nós possamos declarar essas verdades, Pai, de todo o nosso coração, Senhor Jesus. Deus conosco, Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em Teu nome vamos vencer.
lugar de descanso, de refrigério no Senhor, Pai. Esse lugar é no Senhor, Jesus. Que nós possamos entoar essa canção, Senhor, nessa manhã. Ó, Pai, que essa seja a oração, que isso venha, Pai, do fundo da nossa alma, Senhor. Ó Deus, e alcance, Pai, ó Deus, o teu coração, chegue diante do teu altar, Jesus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Você crê? Amém? Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Você pode dizer: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu creio. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se importam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. A igreja louva junto. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Ó Deus, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Jesus, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aquieta nossas almas, Senhor Jesus, nessa manhã. Aquieta nossos corações, Pai. Nós possamos descansar, nós possamos confiar, nós possamos entregar diante do Senhor nossos receios, medos, angústias. Pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Aleluia. Glória a Teu nome, Jesus. Esse lugar é em Ti, Pai, somente em Ti. Somente em Ti, Senhor Jesus. Onde podemos encontrar refrigério. Podemos encontrar a Ti. Aos sóis Teus pés, Senhor Jesus. Aos Teus pés, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos. Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui, juntos vamos cultuar ao Senhor, adorar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 43. Salmo 43, pega aí a sua Bíblia, junto com a sua família, abra sua Bíblia.
Vamos ler o Salmo 43. Diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Meu Pai amado, aqui estamos para ministrar a tua santa palavra. Cremos na tua santa presença entre nós. Tu estás aqui falando conosco. Tu estás aqui dirigindo esse momento. Pedimos, Pai amado, que o Senhor fale com cada família que hoje se reúne para cultuar ao Senhor. Que essa palavra possa penetrar o coração, a alma e a mente de cada um dos meus irmãos. E venha produzir, Senhor, aquilo que só a tua palavra tem poder para fazer. Transformação, cura, renovo, libertação. É isso que nós pedimos, Senhor, que ao terminarmos esse tempo de exposição da tua palavra, que corações sejam renovados, almas sejam curadas, as mentes sejam fortalecidas. Tudo isso cremos, Pai amado, que só o Senhor tem poder para fazer e nos firmamos, Senhor, nessa verdade. Amém. Irmãos, muito provavelmente, o Salmo 42 e o Salmo 43 formam apenas um salmo. A junção desses dois salmos tem aí 3 estrofes e elas vão responder a maioria dos questionamentos que a humanidade tem. A humanidade caída tem questionamentos que só a palavra de Deus pode responder. O Salmo vai responder a perturbação da alma que a faz adoecer. Uma alma que está perturbada e por conta disso, dessa perturbação, ela acaba adoecendo. O salmista vai perguntar para a sua alma no verso 5: por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Esse é um dos dramas da humanidade. E o drama, ele vai se intensificando ainda mais quando todos os questionamentos feitos por esse homem não encontram respostas. Ele não consegue entender o porquê que a alma dele continua perturbada, porquê que ele não consegue se equilibrar. E por conta disso a alma chora, ele chora e tudo parece estar saindo do controle da pessoa. É como chorar sem sentir dor. Ele também vem responder: por que Deus, por vezes, parece que se ausentou de nós? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta? Por que Deus sumiu? Por que parece que Deus não está presente? Por que eu tenho a sensação que Deus me deixou só na rua da amargura, por exemplo? Sem eira nem beira, sem saber para onde ir, o que fazer. Nos sentimos abandonados nos nossos lamentos, choro, nos nossos dramas. Parece que Deus nos largou só. Talvez você que esteja me ouvindo, assistindo esse culto, tenha esse pensamento, tenha a experiência de estar se sentindo abandonado por Deus. Como se Deus tivesse deixado você e nesse deserto que você está só, você vê a sua alma adoecendo. A experiência do abandono não é uma experiência boa. Na verdade, é algo nada agradável.
Para quem já se sentiu abandonado alguma vez na vida, sabe daquilo que eu estou falando. Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, meus pais se separaram. Decidiram, depois de muitos entraves, muitas brigas, se separarem. Eu me lembro exatamente aquele dia, quando meu pai na sala pegou a sua mala e foi embora de casa. Era o próprio sentimento do abandono. Se sentir abandonado pelo pai. Fiquei com a minha mãe e graças ao bom Deus ela cuidou bem de nós. Mas o sentimento de ter um pai saindo de casa e abandonando a família não é nada bom. Essas sensações de abandono leva muitas vezes a pessoa ao questionamento. Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não vem intervir nesta situação? Um outro drama que o Salmo vai responder, que vive a humanidade, é o que se faz quando Deus não responde. O que se fazer quando Deus decide se calar? Não nos diz o que fazer. E o silêncio dói o nosso coração. Nos faz agonizar. Pensa, por exemplo, em Jó. Jó passou por esse drama. De estar sofrendo, sentindo dores, terríveis perdas ele enfrentou. Mas quanto mais ele queria falar com Deus, quanto mais ele levantava a voz a Deus, menos ele ouvia Deus. Passam-se 30 capítulos e nada de Deus falar com Jó. O mundo desabando ao redor dele, Deus não falava nada com ele. Talvez seja um sentimento assim. A vida está um caos, um drama terrível e Deus resolveu não falar nada. Talvez você diga, estou terrivelmente injustiçado. Deus resolveu não falar nada. Talvez você pense, ninguém acredita em mim, Deus poderia me auxiliar nesse momento, mas Deus não fala nada. Por que a alma se perturba? Por que Deus se ausenta? Por que Deus fica em silêncio? Nós trabalhamos um pouco disso semana passada, quando pela manhã nós vimos os motivos que levam uma alma a entristecer. E pela noite nós vimos aquilo que leva a alma a ser curada, tratada, restaurada. Uma alma abatida encontra em Deus um caminho para a cura dela. Hoje nós vamos trabalhar um pouco o Salmo 43. E a grande pergunta do Salmo 43 é por que o coração da gente, por vezes, está um pé lá, um pé cá, vivendo como que entre dois mundos. O Salmo vai falar de temas importantíssimos, mas ele diz por que o coração do ser humano, por vezes, está completamente fincado em Deus, fincado na palavra de Deus. É uma pessoa piedosa que vive assim, mas há um momento na vida que, apesar de tudo isso, ela se sente com certas dúvidas dentro do seu coração. Como no Salmo 42, versículo 5 desse Salmo vai falar do drama que vive também uma alma abatida. No versículo 4 vai dizer por que nós nascemos, para o que nascemos, por que nós existimos, o que deve ser, ou melhor, qual deve ser o nosso propósito. Para que Deus nos deu vida, para que Deus o colocou nesse mundo. E ao mesmo tempo Deus usa o salmista para mostrar um caminho bom a seguir. Um caminho para um coração que está vivendo entre dois mundos, mas que deseja viver somente o mundo da fé, de crer,
de se firmar na palavra de Deus. Eu creio que até certo ponto, isso afeta diretamente a cada um de nós. Afeta aqueles que, por vezes, colocam a mão na vida de uma pessoa e sabe plenamente que Deus cura toda e qualquer enfermidade, que não há nada impossível para Deus, mas você ora e você se pergunta, por que Deus não cura? Ou e se as coisas não mudarem? E se Deus resolver não fazer nada? E aí nós começamos a criar um monte de perguntas, e criando um monte de perguntas, um monte de questionamentos, nós passamos a viver no mundo das dúvidas. Começamos a enfrentar as dúvidas que perturbam o nosso coração. As dúvidas que nos colocam tristes, porque sabemos que tem um Deus todo-poderoso e que pode todas as coisas, mas por vezes não conseguimos perceber isso em nossa própria vida. O salmista mostra o estado em que estava a vida dele naquele momento. O versículo 1 ele diz: faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Ele se volta para Deus e diz: Senhor, olha só, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque eu estou sendo injustiçado. Falam de mim, fazem coisa contra mim que não é correto, mas ninguém percebe, ninguém se levanta. Então, Senhor, faça justiça. Faze-me justiça. Defenda a minha causa. O salmista provavelmente estava sofrendo uma grande injustiça pelo povo. Talvez dos líderes, talvez daqueles que deveriam fazer o bem ou fazer aquilo que seria correto. Ele vê os líderes, ele vê o povo pegando um caminho errado. Quem deveria cuidar não cuida. Quem deveria tratar não trata. Quem deveria ser justo não é justo. Fazem mal ao salmista. E ele não tinha o que fazer para poder se resolver diante de tanta maldade, de tanta crueldade. Isso o deixava tão impotente, sem nenhuma solução, sem nada a fazer. Ele diz: Deus, faze-me justiça. Deus, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como provar nada, eu não tenho como ir para cá e para lá. As pessoas não acreditam em mim, todos estão contra mim, faze-me justiça. Agora, olhe para você, meu irmão. Pare um pouquinho, olhe para você. Você já se viu assim? Como o salmista? Perguntando-se, por que Deus não faz justiça? Talvez você tenha sido injustiçado. Uma mentira que tenha sido espalhada a teu respeito. Alguém disse que você é aquilo que você não é. E nunca desejou ser. Mas alguém falou que você é. Talvez de você viver algo que coloca você como mau caráter. Quando você se esforça para ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, faz de tudo para viver a palavra de Deus, mas se vê impotente diante de palavras que foram soltas e que não tem como voltar. Você já se sentiu assim? Nesse estado, se vê impotente de resolver o teu problema. Agora olha o que o salmista, que estava com o coração nessa situação, ele vai dizer no versículo 2: pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Uma certeza, Deus, tu és a minha fortaleza, então por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo?
Um versículo do Salmo mostra um tempo onde o coração do salmista estava firme no mundo. Ele cria plenamente que Deus era sua fortaleza. Mas o versículo continua com ele cheio de dúvidas. Eu sei que tu és a minha fortaleza, então por que me rejeitaste? Por que que eu, como aquele que tem o Senhor como fortaleza, devo ficar saindo, vagueando, pranteando e oprimido pelo inimigo? Ele oscila entre dois mundos, o mundo da certeza e o mundo da dúvida. A certeza, ela leva o salmista a orar. A certeza leva ele a orar, ele leva ele a colocar o seu joelho diante de Deus, colocar a sua oração diante de Deus. Mas a dúvida leva ele a questionar. Por que que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está deixando as coisas acontecerem dessa maneira? No mundo das dúvidas, ele é levado ao questionamento. Realmente, Deus está preocupado comigo. Uma hora ele crê, na outra hora ele duvida. Talvez você esteja assim com o teu coração, vendo tudo o que está acontecendo, o mundo desabando, as coisas cada vez se tornando mais complicadas para você, para a tua família, e você querendo crer em tudo aquilo que você aprendeu, que você ouviu, tudo aquilo que você foi formado pela palavra de Deus, mas agora tua cabeça começa cheia de interrogações. Então, por que que eu estou vivendo isso? Muitos cristãos vivem oscilando entre dois mundos. Um que crê e o outro que por vezes duvida. No mundo das convicções e no mundo nas dúvidas. Num dia crê plenamente. Num dia está disposto a fazer qualquer desafio, a entrar em qualquer corrente que seja. Está disposto a fazer qualquer coisa, mas no outro dia não consegue forças para acreditar que Deus continua sendo Deus, que Deus continua soberano, poderoso e no controle de todas as coisas. O salmista estava assim. Ele ora a Deus nos versículos 1 e 2. Pede justiça a Deus no versículo 1. Ele confia em Deus no versículo 5. Mas ele vai perguntar, por quê? No versículo 5 ele pergunta. No versículo 2, por que, Senhor? Parte do coração dele teme a Deus. Outra parte tem dúvidas sem fim. Mais cristãos do que nós imaginamos já passaram por esse caminho. Já viveram entre esses dois mundos. É como o pai do menino de Marcos capítulo 9, que foi até muito bem exposto para nós pelo Erlon. Quando o Senhor pergunta àquele pai, você crê? Você crê que seu filho pode ser curado? Você crê? Eu creio, né? Mas ao mesmo tempo que crê, é ao mesmo tempo que tem uma interrogação. Quem nunca viveu uma situação dessa? O salmista era atacado de todos os lados, oprimido, injustiçado. Havia um coração que estava dividido entre crer e não crer. O que nós aprendemos com esse salmo? Quando o nosso coração está dividido entre dois mundos. Quando o seu coração estiver dividido entre dois mundos, irmão, ajuste o foco. Ajuste o foco do teu coração. Na situação do salmista, nós podemos correr o risco de ficar focando apenas naquilo que o levou à dúvida. Nós podemos só focar no problema.
O problema, mais o problema, só o problema, e tudo é o problema, e nós não conseguimos enxergar mais nada, porque tudo em volta está desfocado. Nós passamos a orar mais, mas oramos mais pelo problema. Nós conversamos mais a respeito das coisas de Deus, mas por conta do problema. Quando oramos, pedimos somente pelo problema. Quando conversamos com alguém, a conversa sempre vai girar em torno do problema. Acabamos vivendo somente pelo problema. Nos movemos somente pelo problema. E eu digo para você, irmão, não é que você não deva orar pelo seu problema. Não é que você não deva pedir a Deus que Deus venha agir no problema em que você está vivendo. Não é que você não deva conversar com pessoas a respeito do seu problema. O que eu estou dizendo é que você não pode mirar no seu problema de tal modo que você não consiga focar em mais nada. É como se você batesse uma foto e aquilo que você escolheu para focar foi exatamente o problema. E aquilo que há em volta de você que tem tanta coisa boa, tanta coisa para poder vislumbrar, você não focou nisso. Acabamos vivendo somente pelo problema. O problema é quando você só vive por ele. Isso muito provavelmente acontece porque não conseguimos focar no agir de Deus. Não conseguimos mais focar naquilo que Deus já fez, prometeu fazer e ainda fará. Aqueles que insistem em focar apenas num problema não conseguem viver a vida plena que o Senhor Jesus Cristo propôs para nós. Mesmo quando Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele ao mesmo tempo diz, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, eu posso viver nesse mundo, posso crer nas promessas de Deus, posso crer na palavra de Deus, ainda assim tendo aflições, continuar crendo, focando em Deus. Porque o meu Senhor garantiu que se eu olhar para Ele, eu conseguirei vencer o problema. Mas olhe os versículos 3 a 5. O salmista vai dizer o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, não dá para ajustar foco no escuro. Não dá para ajustar foco no escuro. Por isso ele pede a Deus, Deus ilumina o meu caminho, ilumina a minha mente, me dê uma luz para que eu possa enxergar além dos problemas. Ilumina, Senhor, traga luz sobre a minha vida para que eu possa ver além de tudo o que está me acontecendo. Para que eu possa ver saídas, portas, para que eu possa ver que há sim algo melhor à frente, mas eu não consigo enxergar. Então, Senhor, ilumina a minha vida. Traga a tua luz sobre mim. Ele não pede mais pelo problema. Ele não insiste mais em pedir pelo problema. Ele pede, Deus, envia a tua luz. Irmãos, chega um momento na tua e na minha vida que a gente vai precisar mudar o foco. E que seja hoje o teu dia em que você vai mudar o foco. Parar de olhar para o teu problema, para a luta, para a dificuldade, seja como você quer denominar. E volte os teus olhares para Deus. Faça como o salmista, Senhor, ilumina a minha mente, a minha vida, para que eu possa enxergar. Ainda que o problema continue,
Sua mente é iluminada e o problema continue. O melhor a fazer é continuar dependendo de Deus. Continuar com o teu foco em Deus. Davi viveu um tempo em que os problemas estavam acima da sua capacidade de resolvê-los. Davi viveu um tempo em que ele fugia de Saul. E para fugir de Saul, ele foi para Engate. E lá o rei, que estava doido para poder pegar Davi, Davi teve que se fingir de louco para poder não ser preso ou mesmo morrer pelas mãos de Aquis. E ele se finge de louco. Mas olha o que o Salmo 34 registra a respeito disso. Dos versículos 1 ao 5. Salmo 34, dos versículos 1 ao 5. Davi diz assim no Salmo 34, dos versículos 1 ao 5. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Davi voltou os seus olhos para Deus. Voltou o seu rosto para Deus, mudou o foco. Passou a olhar diretamente para o Senhor. Ele disse: aqueles que fazem assim como eu fiz, jamais sofrerão decepção. Quando o seu coração estiver entre dois mundos, o melhor é ajustar o seu foco em Deus. O que precisa estar nítido em você é sempre Deus. Com o foco em Deus, irmãos, você vai conseguir enxergar melhor o caminho. Versículo 3 diz isso. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão. Você vai conseguir enxergar saídas. Você vai conseguir enxergar portas corretas para que você possa pegar. Porque quanto mais você olhar para o problema, mais fixado nele você vai estar, que você não vai conseguir parar para ver Deus agindo, oferecendo a você uma saída. Tire o teu foco do problema. Volte o teu foco para Deus, porque com certeza a luz te guiará. Ele vai dizer: a palavra do Senhor conduzirá. A palavra de Deus é como um farol para aqueles que estão perdidos, irmãos. Para aqueles que não sabem o que fazer, para onde ir, qual a direção tomar, a palavra de Deus é uma direção correta para a tua vida. Meu irmão e minha irmã, não há por que você continuar andando perdido. Não há por que continuar andando no escuro. Ajuste o seu foco em Deus e com certeza você enxergará um caminho melhor e a direção correta na palavra de Deus. Focando em Deus, nós conseguiremos enxergar um caminho melhor. Uma outra lição que aprendemos nesse salmo é que quando o nosso coração estiver dividido entre dois mundos e a imagem à sua volta não fizer sentido nenhum para você, você olha para cá, olha para lá, as coisas não estão meio que desfocadas, você não consegue entender o que está realmente acontecendo, você precisará de uma referência. E a referência que serve para mim e para você é a cruz de Cristo. Para o salmista havia uma referência, ele queria mirar nessa referência. Para mim e para você, nós podemos nos voltar para a cruz de Cristo e assim ajustarmos os nossos focos. Sabe quando você quer bater uma foto e você precisa apontar num determinado objeto para que assim tenha foco? Ele se voltou para Deus, ele clamou ao Senhor, pediu luz de Deus para a vida dele. Eu e você podemos nos voltar para a cruz de Cristo e assim ajustaremos os nossos focos.
conseguiremos nos entender melhor e assim tomarmos a decisão correta. O salmista no versículo 4 ele diz: eu irei ao altar de Deus, a Deus a fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com a minha harpa, ó Deus, meu Deus. Eu e você podemos nos voltar para a cruz de Cristo, que é a fonte de toda a nossa salvação, a alegria plena para nós, certezas cada vez melhores para nós. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós conseguimos olhar para nós mesmos de maneira melhor, ajustamos o nosso foco. A cruz de Cristo faz centralizar as nossas emoções, pensamentos. Ela faz com que a gente consiga equilibrar a nossa vida em determinados momentos. A cruz de Cristo define a melhor imagem de nós mesmos. Quando eu e você olhamos para a cruz de Cristo, nós conseguimos nos ver exatamente como nós somos. A cruz é o foco automático de Deus, que revela a mim e a você quem realmente nós somos. E a cruz ela vai imprimir em nós a imagem do seu Filho. Por isso, volte-se para a cruz. Volte os seus olhares para a cruz. Como Paulo diz, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: pois a mensagem da cruz ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, que cremos, é poder de Deus. Eu posso voltar os meus olhos para a cruz de Cristo, porque ela com certeza me garantirá que ainda que o mundo esteja desabando ao meu redor, já foi pago um alto preço pela minha salvação, e aconteça o que acontecer, o meu Deus jamais me abandonará, eu chegarei até o fim. Leve o seu coração para a cruz de Cristo, com certeza ele será ajustado. A cruz vai demonstrar para nós o grande amor de Deus por nós. Você sente-se pouco amado por Deus? Deus não tem como te amar pouco. Também não tem como te amar mais. Deus te ama. E a prova do amor de Deus por nós está na cruz de Cristo. Aquele que seria o meu e o teu lugar. Ali onde nós deveríamos estar, o seu Filho ali foi por nós, morreu por nós. Ali nós vemos o grande amor de Deus por nós. Uma outra lição: quando o seu coração estiver entre dois mundos, volte a lembrá-lo da palavra de Deus. O salmista diz: por que você está assim, tão triste, ó minha alma, no versículo 5. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, não é difícil o nosso coração está dividido entre dois mundos. Agora, um coração que é lembrado, ou melhor, relembrado da palavra de Deus, dificilmente ele permanecerá no mundo das dúvidas. Não é difícil o nosso coração por vezes se dividir. A gente está aqui acolado em dúvidas quanto a algumas coisas, mas com certeza aquele coração que é relembrado quanto à palavra de Deus, ele não permanecerá no mundo das dúvidas. Ele estará cheio de convicções. Não deixe o seu coração se esquecer das promessas de Deus para a sua vida. Não deixe o seu coração se esquecer das preciosas verdades da palavra de Deus. Salmo 103. O salmista
ele faz lembrar a sua alma. Quando ele diz nos versículos 1 ao 6, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Deus defende a causa dos oprimidos. Deus se preocupa sim com aqueles que estão passando por tempo de alma abatida. Deus está presente sim com aquele que está chorando quando não quer chorar. Deus está presente sim entre nós. Deus jamais abandona um filho seu. Deus jamais larga um dos seus soldados num campo de batalha ferido. Faça a sua alma ser lembrada da palavra de Deus. Faça com que o seu coração se relembre de todas as promessas de Deus para a sua vida. De um Deus que te tirou de um poço, de um lamaçal e te colocou num lugar melhor. Deu para você a promessa de que com Ele você estará eternamente na glória. Ajuste o foco do teu coração. Leve-o novamente à palavra de Deus. E que Deus nos ajude a vencer todas as dúvidas e questionamentos na sua palavra. Amém. Meu Pai amado, obrigado pela tua palavra que é força, luz e direção para a nossa vida. Por vezes corações se dividem, Senhor. Por vezes estamos, Senhor, no mundo das certezas, mas, ó Deus, flertando com o mundo das dúvidas. Cremos na tua palavra, mas temos reserva com algumas coisas. Cremos que o Senhor é presente, mas por vezes nos sentimos só. A tua palavra nos garante que o Senhor é um Deus presente, e isso eu lembro ao meu coração e à minha alma mais uma vez. Que o Senhor está com cada família que está cultuando o Senhor em seu lar. Embora nós estejamos aqui como igreja, somos igreja em nossos lares. E o Senhor se manifesta no meio de nós. Obrigado, Senhor, pela tua boa mão. Obrigado pela tua palavra que penetra o nosso coração e ajusta o foco, de maneira que vivamos, Senhor, somente para ti. Somente para ti. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Amém. Que Deus o abençoe.